Olá, alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Patrícia, de Língua Portuguesa. Hoje daremos sequência ao nosso PET volume 4. Então vamos lá? Sejam bem-vindos à nossa semana 3. Iremos trabalhar análise linguística em gêneros textuais. Iremos trabalhar a carta pessoal e também o infográfico. Vamos analisar? E nosso primeiro texto é uma carta pessoal. É a carta de Pero Vaz de Caminha. Então, vocês irão ler e observar que essa carta de Pero Vaz de Caminha é para o rei Dom Manuel de Portugal, falando sobre a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500. Tá bom? Então, façam a leitura, observem a linguagem, observem a estrutura da carta, né? Que iremos responder adequadamente às atividades seguintes. Qual é a provável época em que essa carta foi escrita e que marcas evidenciam essa época no texto? Eu já até respondi e, com certeza, vocês lendo, vocês responderam corretamente. Essa carta é de 1500, ano em que os portugueses chegaram ao Brasil. As marcas que confirmam são o nome do Pero Vaz de Caminha e do rei de Portugal, Dom Manuel, a linguagem antiga, ou seja, arcaica, o tema, né, que é os portugueses chegando à costa brasileira e encontrando os índios. Então, só aí vocês observam a época da carta, do texto. Como Pero Vaz de Caminha se dirige ao rei Dom Manuel? Ele se dirige como Senhor e Vossa Alteza. Que tipo de linguagem foi utilizada nessa carta? Uma linguagem padrão, né? Ou seja, seguiu todas as normas da língua portuguesa da época, né? Porque hoje em dia é diferente, né? Sempre a língua está atualizando, ela sempre muda. Então, essa carta está de acordo com a linguagem padrão da época. E ela vem complexa, rebuscada, erudita. Por quê? Porque eram as pessoas muito estudadas, muito cultas que usavam. E também ela é antiga, né? Arcaica. Temos agora, no número 2, outra carta, tá? Só que essa segunda carta é contemporânea, ou seja, mais atual e também informal, pois se trata de uma carta entre dois amigos. Então, eu quero que vocês pausem, façam a leitura para a gente responder corretamente as questões sobre ela. O número 1, quem escreve a carta e para quem ela está sendo escrita? Quem escreve é Raquel e a carta está sendo escrita para André. Qual que é o grau de intimidade? São amigos. Quem aí não fez a leitura, pause e leia para vocês entenderem, né, do que se trata, para vocês se identificarem com alguns termos ou não, né? Já que são amigos bem próximos, será que vocês também têm algum momento que falam daquela forma que ela falou com o André? Vocês se identificaram com alguma atitude dela? É bom fazer uma leitura. A carta foi escrita na linguagem formal ou informal? Então, essa carta, já que se trata de dois amigos, ela está na linguagem informal. Olha os exemplos. Neologismo teve nesse texto, porque teve o uso de uma palavra inventada. Então, se você quer inventar uma palavra, você faz o uso do neologismo. E lá no texto tem a palavra inventadeira, ou seja, não existe, e ela simplesmente citou porque ela tinha acabado de inventar e acabou escrevendo.
Temos também gírias no texto, na carta dela. Temos se vira, maior fossa, dá pé. Vocês utilizam essas gírias ou não? Temos também a presença de oralidade, ou seja, escrever do jeito que a pessoa fala. Então, teve isso. Olha aí a expressão tô falando, que teve lá na carta. Tô falando, ao invés de estou falando. Também temos a presença da temática pessoal, ou seja, de um assunto pessoal. Ela falou sobre um pouco sobre o dia a dia dela, sobre os conflitos, né, familiares. Então, teve esse assunto para auxiliar também na questão da linguagem informal. Então, esses foram alguns exemplos. No texto 3, temos um outro tipo de texto. Trabalhamos as cartas, agora nós temos um infográfico, que é uma ferramenta que serve para transmitir informações através do uso de imagens, desenhos e demais elementos visuais. Normalmente, o infográfico acompanha um texto funcionando como um resumo, né, didático e simples do conteúdo escrito. É como se fosse um resumo de um texto, de um contexto, né, trazendo informação. Então, vocês fizeram a leitura desse infográfico, sabem do que se trata, então vamos corrigir. Qual o título do infográfico? Números sobre a adoção. Esse é o título. E qual a introdução? A introdução vem depois, ó. Mudanças devem ocorrer para acelerar os processos de adoção no país. Quais as imagens estão presentes no texto e o que representam? Ó, nós temos os gráficos semicírculo, é isso? Que apresentam dados do total de pretendentes que aceitam ou não adotar todas as raças ou irmãos, certo? Temos também os gráficos retângulo, que apresentam dados do número de crianças, adolescentes para adoção em diferentes faixas etárias. E temos também o símbolo de menino e menina, lá embaixo. Percebem? Acertaram? E quais os tipos de gráficos estão presentes no texto? Temos os gráficos em semicírculo e em barras. Acertaram? Qual é o assunto tratado no infográfico? Trata-se de dados referentes à adoção no Brasil e especificamente no Paraná. Quais são os esquemas que compõem esse texto? Temos aí, esse texto, ele vem aí subdividido, né, trazendo todas essas informações aí. Então, é só observar e copiar. Temos total de pretendentes cadastrados no Brasil e no Paraná, total de crianças e adolescentes cadastradas para adoção no Brasil e no Paraná. Temos também no infográfico pretendentes que aceitam todas as raças, pretendentes que aceitam irmãos, número de meninos e meninas que possuem irmãos para adoção e número de faixas etárias das crianças e adolescentes para adoção. Qual a relevância desse infográfico para a sociedade? Esse infográfico, ele informa, né, sobre os problemas relacionados à adoção no Brasil. E também ele serve para levar a uma reflexão na tentativa de encontrar soluções que facilitem de forma segura acelerar esse processo de adoção. Que tipo de linguagem foi utilizada no infográfico? A linguagem padrão, é isso? De acordo com a língua portuguesa. Clara, objetiva, né? E concisa. O que significa concisa, professor? Significa resumida.
É como o infográfico é uma síntese, né? É um resumo de uma informação. Finalizamos, então, mais uma semana. Que Deus abençoe cada um e até a próxima.